Olá a todos, eu me chamo Vitor Hugo, eu atualmente trabalho aqui com o professor Thomas na área de redes complexas, mais especificamente na área de percolação, que é um subtópico aqui de redes complexas. A nossa apresentação vai ser brevemente passando o que é redes complexas, depois entrar aqui na parte de percolação e explicar o que isso tem a ver com robustez de redes complexas. Bom, a primeira coisa que a gente tem que se pensar é o que é uma rede complexa. Uma rede complexa, ela pode ser representada por um grafo, que é um par ordenado, onde vê um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. Essa imagem aqui é uma visão estrutural de uma rede complexa, onde os pontinhos em azul claro são os vértices e as ligações são as arestas. Redes complexas estão presentes em todos os lugares. Quando a gente olha, por exemplo, a relação de amizade em em aplicativos de interação, por exemplo, o Facebook, essa relação de amizade pode ser modelada por uma rede complexa. Uma pergunta muito natural quando se estuda rede complexa é se todo grafo é uma rede complexa. E a resposta é não, porque grafos são uma estrutura matemática e redes complexas descrevem um sistema complexo, ou seja, como comportamentos locais emergem globalmente. Essa imagem que eu trouxe aqui, as formigas começam a criar uma ponte para atravessar uma pedra a outra, elas vão se aglomerando em pequenas partes até que, sem elas perceberem, elas fazem uma ponte, ou seja, o comportamento local das formigas emergiram globalmente até que se formou a ponte. Agora, entrando aqui mais na parte de percolação e que como isso está relacionado à robustez da rede, é interessante apresentar um conceito de componente maximal ou cluster gigante também, se preferirem. Eu não trouxe a definição formal, matemática, mas eu acho que acredito que essa imagem vai ser bem esclarecedora. Um cluster gigante, ou um componente maximal, é um subconjunto da rede onde os vértices estão totalmente ligados. Veja bem, se a gente olhar para essa rede, por algum motivo a gente vai lá, remove algumas das arestas, o subconjunto aqui em vermelho é o nosso componente maximal, ou seja, não existe nenhum outro subconjunto dentro da rede que esteja totalmente conectado de modo maximal, ou seja, ele é único, não existe nenhum maior que ele. Então, esse é a nossa componente maximal dentro da rede. E estudar essas componentes maximais presentes na rede após as remoções de alguns vértices, ela nos diz o quão robusta pode ser ou não uma rede. Vou dar algum exemplo aqui. Por exemplo, imagine essa rede que é uma rede sintética que eu gerei. Se por algum motivo a gente vai lá e remove os vértices aleatoriamente, a gente se pergunta quanto de vértices a componente maximal possui, ou seja, qual é a componente maximal da rede com o maior número de vértices totalmente conectados. Se a gente olha aqui no gráfico, se eu ranquei 20% dos vértices, se a gente sobe aqui, se eu após remover 20% dos vértices, apenas 40% dos vértices total da rede estão dentro de uma componente maximal. E se a gente fazer um tipo de seleção mais direcionado, pegar os que têm maior conexões, também chamado de hubs ou de maior grau, a gente vê que essa rede se fragmenta muito mais rapidamente, ou seja, os mesmos 20% retirando os vértices de maior conectividade, a rede tem muito menos, a componente conexa maximal é muito pequena, ou seja, o ataque direcionado é muito mais nocivo para essa rede do que o ataque aleatório. E o surgimento, né, dessas componentes maximais, a gente dá o nome de percolação. E eu, especificamente, trabalhando junto com o professor Thomas, a gente tem interesse em estudar um tipo de percolação bem específica, a percolação de caminhos mínimos. Imagine que você tem uma rede, e nessa rede você tem um ponto inicial e um ponto final escolhidos totalmente de modo aleatório, e você quer percorrer os caminhos mínimos até chegar ao destino final. E então você seleciona dois pontos aleatórios, cobra um custo para chegar até esse ponto final, a gente chama de passos dentro da rede. Então, por exemplo, se eu der 4 passos na rede, eu consigo 1, 2, 3, 4 chegar até aqui no destino final. E aí eu seleciono o menor caminho de tamanho 4 até chegar ao final da rede. Eventualmente, se você pedir um custo mais baixo, por exemplo, 2, você nunca vai conseguir chegar aqui, então nenhuma dessas vai ser removida, mas toda vez que eu achar um caminho mínimo, eu vou lá e retiro a aresta de caminho mínimo. E se existe mais de um caminho mínimo, eu escolho um de modo totalmente aleatório. E nesse contexto de percolações por caminho mínimo, eu tenho muito interesse em estudar esse tipo de percolação nas redes quânticas. As redes quânticas são redes que modelam a transmissibilidade de internet
entre conexões e ela pode ser modelada com uma combinação do modelo de Waxman com o modelo de rede fotônica. O modelo de Waxman ele vai te dar a geometria da rede, a gente inicia ela com uma rede com um disco R, calcula a probabilidade de conexão dos nós ou dos vértices presentes na rede por essa equação aqui. Obviamente que nós mais distantes vai ter menor probabilidade de conexão, pois esse DI, DJ aqui é a distância euclidiana entre os vértices, e depois a gente remodela ela com a rede fotônica, que ela decide quais dos vértices são mais propensos à transmissividade dos fótons pela rede. Acho que o próximo exemplo com a imagem vai ficar mais tranquilo da gente entender o que isso quer dizer. Veja, as arestas em vermelho são as arestas dos vértices que são mais propensos a fazer a transmissividade via fótons. Como o raio está fixado, conforme a gente aumenta a quantidade de vértices da rede, há um surgimento maior de vértices capazes de fazer a conexão fotônica. E um fato interessante nessas redes quânticas é que apenas com 1000 vértices a gente já tem uma rede totalmente conectada, ou seja, 97,8% da rede já está numa componente maximal. Acima disso, 100% da rede já está dentro de uma única componente. Bom, e depois fazendo a percolação por caminhos mínimos nessa rede, né, permitindo que o nosso agente percorra tamanhos 1, 2, 3 e n na rede, a gente percebe que percorrer grandes distâncias nas redes fotônicas, né, nas redes quânticas, a rede é muito menos robusta. Mesmo que a gente aumente muito a quantidade de vértices na rede, ela é mais propensa a se fragmentar ao longo da percolação para caminhos mais distantes. Mesmo que os caminhos mais curtos, a rede não é mais robusta, mas para caminhos mais distantes, ela é mais frágil. E isso tem muito a ver com o tipo da dinâmica presente do modelo de Waxman, porque vértices mais distantes têm menor probabilidade de conexões com os demais vértices internos da rede, ou seja, os vértices mais centrais. Espero que tenham gostado, é isso que eu tenho feito aqui no Mekai, e quem não conhecia e quiser saber mais, se aprofundar mais, fico à disposição para conversar também. Obrigado a todos.